Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 7. Perdoamos porque fomos perdoados. O perdão de Deus é maravilhoso para a nossa vida. Quem recebe o perdão de Deus se alegra. Quem recebe o perdão de Deus é uma pessoa feliz, porque recebeu esse perdão na sua vida. Em João 3,16, Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou os homens, e amou os homens de uma tal maneira que deu, ou seja, Deus doou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus deu uma oportunidade ao homem de não sofrer a condenação eterna, recebendo Jesus Cristo. E quando o homem recebe Jesus Cristo na sua vida, ele recebe a vida eterna. Em João 17,3 diz que a vida eterna é essa, que Deus deu Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Essa é a vida eterna. Então o Senhor Deus deu uma oportunidade para o homem, perdoando o seu pecado. Ele nos perdoou. Deus nos amou, Deus nos perdoou e Deus provou o seu amor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo de número 8, ele diz: porque Deus prova o seu amor em que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecadores. Então, o Senhor, ele nos amou, o Senhor nos perdoou e provou esse amor. Agora, nós também podemos amar, nós podemos perdoar e nós podemos também provar este amor. Romanos capítulo 5, versículo de número 5, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que o Espírito Santo, ele está em nossos corações. E se o Espírito Santo está em nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós somos também capazes de amar. Se nós temos o Espírito Santo, nós somos capazes de perdoar. Se nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos provar este amor, porque o Espírito Santo que está no nosso coração, ele nos ajuda, porque o amor de Deus também está na nossa vida. Então, somos capazes de perdoar? Sim. Assim como Deus nos perdoou, nós podemos também perdoar as pessoas que nos prejudicam. Nós podemos perdoar os nossos inimigos. Jesus disse que nós devemos perdoar os nossos inimigos, que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, nós também somos capazes de perdoar. Perdoando é que nós somos livres da condenação eterna. Perdoando, nós obteremos, nós conseguiremos a nossa salvação. Agora, qual a diferença de perdão e desculpas? Quando entendemos que o outro, ou seja, que a outra pessoa não teve culpa nenhuma, há uma reação espontânea nossa de nós pedirmos desculpas a esta pessoa porque é uma pessoa inculpável. Mas quando essa pessoa, a pessoa culpada, quando a coisa muda de figura, quando nós sabemos que quem ofende é o culpado. Nesse caso, nós queremos que essa pessoa, então, pague pelo que fez. Nós queremos que essa pessoa sofra as consequências dos seus atos. E então vem a misericórdia de Deus que está no nosso coração.
Então, o amor de Deus que está no nosso coração vai se manifestar, porque nós vamos oferecer a essa pessoa a nossa atitude voluntária de amor e de misericórdia, perdoando essa pessoa. Quando nós recebemos o perdão de Deus e o homem pode perdoar, muitos dizem que só Deus perdoa. E daí? Muitas pessoas dizem isso. Quando vamos pedir perdão a certas pessoas, ela disse Deus perdoa. Significa que essa pessoa não quer perdoar. Quando pecamos contra Deus, nós devemos pedir perdão para Deus. Porém, há culpas que nós devemos confessar ao nosso líder espiritual. Por que nós devemos confessar? Confessando as nossas culpas aos nossos líderes espirituais, nós vamos ter um acompanhamento com orientações, nós vamos ter um acompanhamento com aconselhamentos e ainda ele vai nos ajudar em tudo, inclusive ele vai orar conosco para que nós seremos libertos, para que nós viemos a ser libertos disso que nós cometemos e então possamos viver uma vida livre e tranquila em nome do Senhor Jesus. Agora, quando através das nossas atitudes em palavras ou gestos nós aborrecemos os nossos irmãos, devemos procurar essa pessoa e pedir perdão. E se nós prejudicamos alguém e essa pessoa vier nos pedir perdão, também devemos perdoar. Há também o perdão silencioso de pequenas falhas, ou seja, quando nós sofremos qualquer tipo de humilhação, partindo de qualquer pessoa, nós precisamos da graça e do amor de Deus para nós perdoarmos essa pessoa silenciosamente, ou seja, devemos nos esquecer, até porque nós não podemos guardar, nós vamos ser livres de guardar ressentimentos e mágoas e vamos então viver felizes. É muito importante tanto pedir perdão para a pessoa, como também perdoar. Quando perdoamos, nós ajudamos a nós mesmos. Mas em que sentido nós podemos ajudar a nós mesmos? Ajudamos-nos espiritualmente, mentalmente, fisicamente e socialmente. Espiritualmente, porque o nosso relacionamento com Deus, com certeza, será bem melhor. Mentalmente, nós vamos evitar sofrer uma depressão, vamos evitar sofrer, quem sabe, um infarto. Então, teremos paz mental e fisicamente, a paz mental vai nos proporcionar saúde, vai nos proporcionar vigor e também nós vamos viver com mais ânimo. Socialmente, nós nos relacionaremos melhor com as outras pessoas. Então, perdoar é maravilhoso. Na parábola de hoje, a parábola que nós vamos estudar hoje, Jesus conta esta parábola devido a uma pergunta que o apóstolo Pedro fez. Ele perguntou assim: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E ele foi até generoso, ele disse até 7, porque os judeus costumavam perdoar, a regra dos judeus era perdoar até 3, e Pedro perguntou até 7. Jesus respondeu então: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que o perdão é ilimitado, não tem limites. Deus perdoa sem limites. E se Deus perdoa sem limites, nós também não devemos pôr limites quando a questão de perdoar as pessoas. Então devemos perdoar.
E aqui Jesus então inicia uma parábola. Ele conta que um rei veio acertar contas com os seus servos. E diante do rei apareceu ali um servo que devia uma quantia exorbitante em dinheiro. E naquela época o rei então cumpriu a regra daqueles dias. Bom, já que você não tem o dinheiro para me pagar, você será vendido juntamente com toda a sua família e a sua dívida será quitada. Aquele servo então clamou por compaixão, pediu por misericórdia e o rei então perdoou a sua dívida. E aquele servo, ao se levantar dali, quando ele encontrou o seu amigo que lhe devia uma miséria, comparando com aquilo que ele foi perdoado, a quantia que o seu amigo lhe devia era uma miséria. Então ele cruelmente começou a cobrar o seu amigo para que lhe pagasse a dívida que ele lhe devia. Os seus companheiros, vendo aquilo, correu ao rei e disse ao rei o que estava acontecendo. Mandou então o rei que trouxesse aquele servo e o prendesse até que pagasse a sua dívida. Concluindo a parábola, Jesus disse assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus amados irmãos, perdoar é coisa maravilhosa. Quando você perdoa, você fica livre, você fica tranquilo, a sua mente descansa no Senhor. A parábola do credor incompassivo merece uma análise mais profunda do que ocorre na justiça divina. Há necessidade de se perdoar para também ser perdoado. Jesus Cristo, num dos seus maravilhosos ensinos, recomenda que nós devemos perdoar os nossos desafetos. Nós devemos perdoar todos os nossos desafetos, aquilo que nós prejudicamos a alguém enquanto nós estamos no caminho com esta pessoa. O que implica dizer que cumpre perdoar as outras pessoas, os nossos ofensores, enquanto nós estivermos aqui na terra, porque aqui, na realidade, é onde verdadeiramente mostramos quem somos. É na terra que você mostra quem você é. É na terra que você trabalha o seu caráter. É na terra que você ganha a sua alma para entrar no céu. É na terra que você vive com Deus, que você adora a Deus. Adorando a Deus na terra até o Senhor Jesus voltar, você continuará adorando ao Senhor. Então Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 25, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao oficial, e o juiz te entregue, e o oficial te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Então, enquanto você está no caminho com o seu irmão, perdoa. O credor incompassivo, ele representa, infelizmente, uma grande parte da humanidade pecadora que não nega ser sobrecarregada de dívidas perante Deus. Ao mesmo tempo, essa parte de pessoas suplica e espera ser perdoada de suas culpas, mas com relação ao próximo, essa pessoa se comporta oposta, ou seja, ela nega o perdão às outras pessoas, porém quer ser perdoada. Quer ser perdoada por Deus, mas não perdoa ninguém. E muitos são os que assim partem desta vida para outra sem pedir perdão. Parte dessa vida para outra em pecado. Quando suplicamos ao Pai, na oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: Pai, perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Geralmente, essa parte da oração que nós fazemos uma promessa hipócrita. Queremos realmente que Deus perdoe as nossas dívidas. Em retribuição, nós prometemos, mas nós acabamos por não cumprir, dispensar o perdão àqueles que nos devem. Então, se você quer ser perdoado por Deus, você deve perdoar as pessoas que te ofendem. Deus está disposto a perdoar tudo, mas Ele exige também da nossa parte que o nosso comportamento também seja de perdoar as outras pessoas. Na parábola que nós acabamos aqui, o Senhor Jesus mostra que ao homem a quem Ele havia perdoado, foi-lhe retirado o perdão, porque ele foi preso até que ele pagasse as dívidas. Então houve uma anulação de sentença pelo fato de aquele homem não ter feito jus à condição de alguém que foi perdoado. Então, se nós insistimos em negar o perdão aos nossos semelhantes, nós corremos o risco de não sermos perdoados por Deus. E quem sabe, muitos de nós até estamos vivendo como se tivesse sido perdoado, quando nós não somos, porque nós não estamos perdoando. Então, precisamos perdoar para receber o perdão de Deus. Talvez seja esta razão porque o inimigo ele vai encontrar portas abertas em nossa vida. Mesmo que sejamos pessoas de oração, mesmo que estejamos trabalhando para o Senhor, se nós não perdoarmos, as portas estarão abertas para que o inimigo venha e destrua a nossa vida. É um engano pensar que todo o nosso mau comportamento será perdoado, sem que nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Deus quer que nós perdoemos. Deus perdoa através de Jesus. O perdão é muito importante na Bíblia Sagrada. Perdão revela o amor de Deus. O perdão ele é a solução para muitos problemas na nossa vida. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Veja que a Bíblia tem inúmeros textos dizendo que nós devemos perdoar para que sejamos perdoados. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Se você não se arrepende, se você não recebeu Jesus na sua vida ainda, então você não está perdoado. Não importa quantos pecados você cometeu, se você se arrepender e pedir perdão, com certeza você vai receber o perdão de Deus em todos os momentos da sua vida. Quando você perdoa, você imita Jesus. Perdão traz libertação. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmos 32:1. Quer dizer, não há nada melhor do que se sentir perdoado. Não há nada melhor do que nós nos sentirmos livres da nossa culpa, da nossa falha, dos nossos erros. O perdão de Deus nos liberta da condenação eterna. O perdão de Deus, ele nos dá o livre acesso para o céu. O perdão de Deus, ele nos ajuda nas nossas orações, para que as nossas orações cheguem ao trono da graça e Deus venha responder. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa.
Porque a pessoa que perdoa, ou seja, a pessoa que recebe o perdão, ela também fica tranquila. E aquela pessoa que perdoa fica livre do peso do rancor, fica livre do peso dos ressentimentos, fica livre do peso das amarguras, das angústias, das tristezas. Então, é muito importante você perdoar, porque você vai ajudar também a outra pessoa. Quem ama, perdoa. 1 de Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Você perdoa porque o amor é incondicional. O amor que está derramado no seu coração, ele é incondicional. Não há condições, não pede condições para perdoar, simplesmente perdoa. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é também um pecador como você e que precisa de Jesus. Quem é perdoado ama, perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, ela vai amar quem lhe ofereceu perdão. Não é assim? Por que que nós amamos a Jesus? Porque Jesus Cristo nos perdoou. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Perdão não tem limites. Você vai perder a conta se você quiser contar para chegar até 490. Antes de chegar aos 490, você já perdeu a conta. Por quê? Porque o perdão não tem limites. O perdão de Deus não acaba. E o nosso também precisa ser assim, como o perdão de Deus. Perdão gera mais perdão. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos prejudicam, que nos faz mal, para recebermos o perdão de Deus. Por quê? Porque nós também fazíamos mal a Deus, porque nós também entristecíamos a Deus, porque também vivendo em uma vida de pecado, nós estávamos se opondo a Deus, rejeitando a Deus. Arrependidos dos nossos pecados, o Senhor nos perdoou. E quantas pessoas também nos ofendem, também nos causam mal, e nós devemos perdoar. Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar as outras pessoas com certeza, porque você entende o perdão de Deus. O perdão de Deus te deixou tranquilo, o perdão de Deus te deixou alegre, o perdão de Deus te deixou feliz, e aquela pessoa que você perdoou também vai se sentir assim como você se sente quando Deus te perdoa. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa, você perdoa. Quando você perdoa, Deus perdoa e os outros aprendem a perdoar juntamente com você. Uma das coisas mais importantes para a vida de uma pessoa que quer ser feliz é o perdão. O perdão proporciona paz ao coração e dá um real sentido à vida, dá sentido à sua existência nessa terra. Muitos sofrem de depressão e de outros problemas emocionais, sabe por quê? Por falta de perdoar, ou também por não se sentirem perdoados. Um dos motivos que devem nos levar a perdoar, de acordo com Mateus 6, 12 a 15, é o fato de que
é esperar pelos outros o que eu mesmo não estou disposto a fazer. Isso é a essência do egoísmo, e o egoísmo leva ao pecado. Ou seja, eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo. Isso é o quê? Egoísmo. O egoísmo leva ao pecado, e o pecado à condenação eterna. Assim como Deus nos perdoa de todos os pecados, devemos também perdoar o nosso próximo. Precisamos nos reconciliar com o ofensor. Mesmo que não tenhamos vontade de fazer, nós devemos fazer. Por quê? Porque a Bíblia nos manda fazer, nos manda obedecer. Devemos obedecer a esse mandamento divino, que se nós deixarmos de cumprir esse mandamento divino na nossa vida, nós sofreremos consequências eternas. Se nós não obedecermos, se nós não perdoarmos, ou se nós não pedirmos perdão, nós sofreremos consequências eternas, sofreremos a condenação eterna. E também nós teremos problemas de saúde. Perdoar é esquecer. O psicólogo e conselheiro cristão Dwayne Adams disse acertadamente no livro que ele escreveu, O Manual do Conselheiro Cristão, na página 70, ele disse: o perdão não é nenhum tratamento de choque que instantaneamente apaga da memória o passado recente. Isso significa que perdoar não é sinônimo de esquecer instantaneamente. Podemos comparar o perdão com uma cicatriz. Sempre que você olha para aquela cicatriz, você vai se lembrar como ocorreu aquela cicatriz, onde ocorreu aquela cicatriz, por que ocorreu aquela cicatriz e quem foi que te fez sofrer, que cicatrizou, quem sabe, fisicamente ou emocionalmente você. Isso não quer dizer que quando você lembra, ainda vai te causar dor, vai te causar desconforto, porque se acontecer de você se lembrar e vierem dores, desconfortos, tristezas, angústias por causa daquilo, isso significa que você não perdoou coisa nenhuma. O perdão, portanto, ele não indica necessariamente o esquecimento imediato da ofensa, mas o não sentir a dor. Quando você não sente mais aquela dor, significa que você perdoou. Então Deus quer que nós perdoemos. Se Ele nos ordena a perdoar, é porque nos provê poder para perdoar. E sabe que tal atitude será o melhor para a nossa felicidade. Seremos felizes, somos felizes quando nós perdoamos. O Criador jamais exige de nós mais do que aquilo que nós somos capazes de dar, o que nós poderemos dar. Lembre-se de quão maravilhosa é a sensação de ser perdoado por Deus. Não esqueça que essa mesma sensação vai sentir o seu ofensor quando você perdoar a ele. Mesmo sem vontade, dê esse passo, toma essa atitude de obediência a Deus. Deus vai fazer o resto. O que Deus vai fazer? Ele vai fazer o milagre. Na cruz do Calvário, Jesus proporcionou a possibilidade de desfrutarmos da paz mental quando nós recebemos o perdão de Deus para a nossa vida. Perdoar é saúde. Perdoar incondicionalmente pode fazer você viver muito mais. Um estudo de 2011, feito por alguns estagiários de medicina, mostrou que pessoas que praticam o perdão
que pratica o perdão condicional. O perdão condicional é aquele perdão que a pessoa diz que vai perdoar ou que ela perdoa, mas se tal pessoa vir pedir perdão para ele e fizer uma promessa de não fazer mais aquilo que fez. Isso é o perdão condicional, ou seja, a pessoa quer perdoar, mas está pedindo condições. Então essas pessoas que fazem isso, a propensão de morrer mais cedo é muito mais. Por quê? Porque o seu perdão não é incondicional. Perdoar te deixa menos nervoso. Estar cronicamente nervoso causa efeitos da pressão arterial e no batimento cardíaco, enquanto perdoar de verdade, perdoar de coração, pode levar a uma redução do estresse e também, portanto, vai conter o seu nervosismo. Existe um enorme fardo físico em estar machucado e desapontado, disse a doutora Karen Schwartz. Persistir no ressentimento, além de aumentar a irritação, ou seja, você guarda mágoas, você guarda ressentimentos, aí você vai ser uma pessoa irritada, você vai ser uma pessoa triste. Por quê? Porque os seus sentimentos vão estar sendo dominados pelo pecado de não pedir perdão e de não perdoar. Você vai ter perda de controle. Ficar preso ao rancor causa aumento nas atividades fisiológicas, como a tensão dos músculos da face, o batimento cardíaco e também a pressão arterial e o suor. Melhora a sua saúde quando você perdoa, melhora todos os seus sentidos, até o sono melhora. Perdoar alguém é um verdadeiro remédio que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até a fadiga do dia a dia, né? Reduzindo os sentimentos, reduzindo também as patologias prejudiciais à saúde, como a tensão, a raiva e a depressão. Perdoar remove as emoções negativas, desempenha um papel importante para a manutenção do bem-estar da pessoa. A vítima renuncia às ideias de vingança porque é perdoador, se sente menos hostil, menos irritada, menos chateada a respeito das experiências que vai vivendo no dia a dia. Fazer as pazes ajuda a perdoar a si próprio. Quem pede perdão por um agravo tem maiores chances de perdoar a si mesmo. Uma barreira que as pessoas enfrentam para perdoar a si próprias é que elas pensam que merecem se sentir mal. Fazer as pazes nos dá permissão para deixar então as coisas se passarem. Seu coração agradece quando você perdoa. O principal motivo é que a prática do perdão se mostrou capaz de diminuir a pressão arterial em diversas pesquisas. Em 2011, um outro estudo foi publicado em um jornal medicinal, mostrou que quando uma pessoa perdoa a outra, as duas pessoas apresentam redução na pressão arterial. De acordo com os autores, a pesquisa foi a primeira a provar que os culpados também são agraciados com um funcionamento fisiológico positivo. Quanto mais conciliador for o comportamento da vítima, mais será a queda na pressão dos perdoados e dos perdoadores. Perdoar também pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Uma pesquisa apresentada em um encontro de 2011 na Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos, descobriu que portadores do vírus HIV
que perdoavam, mas perdoavam de coração, perdoavam de verdade alguém que os havia magoado no passado ou mesmo no presente, apresentavam um maior número de células CD4. As células CD4 são consideradas positivas para o sistema imunológico da doença. Os resultados comprovam nossas hipóteses e refletem descobertas anteriores sobre as relações entre fatores psicossociais com marcadores imunológicos em pessoas vivendo com HIV. E as descobertas ainda indicam que o perdão a outra pessoa pode trazer benefícios à saúde das pessoas contaminadas com o vírus HIV. Outra coisa, o perdão pode fortalecer o seu relacionamento depois de uma traição. Perdoar o parceiro ou a parceira após uma traição pode ser a chave para salvar e até fortalecer o seu relacionamento. Os pesquisadores da Universidade de Missouri, no Kansas City, nos Estados Unidos, mostraram que, nesses casos, o perdão facilitou e muito o processo de recuperação do trauma da infidelidade, garantindo mais satisfação na relação e mais comprometimento mútuo. Quem perdoa pode se proteger do estresse a longo prazo. Possuir a habilidade de perdoar prediz uma saúde positiva, tanto mental quanto física. Os pesquisadores também notaram que o perdão parece proteger contra os efeitos negativos do estresse na saúde mental. Assim dizem eles, nós descobrimos que a severidade do estresse não estava relacionada com a saúde mental para as pessoas que eram boas em perdoar. Estava significativamente associada com uma saúde mental pior para as pessoas que exibem níveis moderados de perdão, ou seja, não perdoam. Então, as pessoas que perdoam têm uma saúde mental bem melhor, têm uma saúde física bem melhor, têm um estresse controlado bem maior do que aquelas pessoas que não perdoam. Então, perdoe e você, com certeza, você vai ter saúde. Saúde física, é o que falamos no início, você vai ter saúde física, você vai ter saúde emocional e você vai ter saúde espiritual. Então, perdoe, tome essa atitude e perdoe para que você tenha mais saúde. Agora, qual o pecado que Deus não perdoa? Você sabe que há um pecado que Deus não perdoa? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. É o único pecado que não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita o Espírito Santo completamente. Quem blasfema contra o Espírito Santo nunca chega ao arrependimento. Aí você pode perguntar, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você, só da maneira de você pensar isso, significa que você não blasfemou. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3, 28 e 29, Jesus disse, eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. A Bíblia não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nós podemos entender quando nós lemos o contexto desse texto. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o
príncipe dos demônios. Jesus lhes explicou que isso era uma coisa estúpida, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados. Ele disse que aqueles que não eram a favor dele eram contra ele. Depois ele disse que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, serão perdoados. Quer dizer, a blasfêmia é um insulto a Deus. É quando o homem rejeita a Deus de forma consciente. É a blasfêmia. Mas Jesus disse que até esse tipo de blasfêmia é perdoado. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. É falar, e falar contra significa se opor, significa rejeitar conscientemente o Espírito Santo. Contra toda a evidência, os fariseus estavam rejeitando a Jesus, mas Jesus disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo era rejeitar o Espírito Santo. Então, a função do Espírito Santo é convencer do pecado o pecador e levar esse pecador ao arrependimento. Essa é a função do Espírito Santo. Por isso que todos aqueles que se opõem ao Espírito Santo, que rejeitam o Espírito Santo, que falam mal do Espírito Santo, que não querem o Espírito Santo, que não aceitam o Espírito Santo, eles blasfemam contra o Espírito Santo e Deus não perdoa esse tipo de pecado, porque é o Espírito Santo que convence o homem. Portanto, para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. E quem é que convence as pessoas de se arrependerem dos seus pecados? O Espírito Santo, através da palavra de Deus que foi pregada. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado porque rejeita a convicção do Espírito Santo. E rejeitando essa convicção do Espírito Santo na sua vida, essa pessoa não se arrepende. Então, rejeitar o arrependimento é blasfema porque insulta a Deus. E Deus, ele deu tudo para o homem, para que o homem seja salvo. Ele deu o seu próprio Filho para salvar o homem dos seus pecados, para libertar o homem da condenação eterna, para livrar o homem de ser lançado no lago de fogo, juntamente com os diabos e os demônios. Se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Então, quem se sente triste por seu pecado, por seu erro, por suas falhas, por ter cometido alguma coisa errada, você está triste, arrependido, e você quer ter um relacionamento com Deus, claramente você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, ainda há esperança para você. O Senhor quer te perdoar. Então, aprendemos nesta lição maravilhosamente que nós aprendemos nessa lição que nós devemos perdoar. Quando nós perdoamos as pessoas, nós somos perdoados por Deus. Aprendemos a importância do perdão. Aprendemos que Deus quer que nós perdoemos. Nós aprendemos que perdoar é saúde. É saúde para a nossa mente, é saúde para o nosso corpo, é saúde espiritual para nós, é saúde diante das pessoas, com o nosso relacionamento social com as outras pessoas. Aprendemos também que o pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você não tem este sentimento de perdoar, se existe uma pessoa que você ainda não perdoou,
Tome essa atitude de perdoar e você vai ver que coisa linda, que coisa maravilhosa, que graça, que alegria você vai sentir na sua vida quando você perdoar. E se tiver que pedir perdão porque prejudicou alguém, corra depressa e peça perdão em nome de Jesus. Agradecemos a você e a sua família. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais uma escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém.